Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada neste domingo, dia 25 de outubro de 2015, cujo tema desta lição é o exercício da misericórdia manifesta a graça de Deus. A nossa lição de hoje, ela está baseada na epístola do apóstolo Paulo a Filemon, e ela vai se iniciar ali o texto de referência no versículo 10 e vai até o versículo 16. O nosso textuário está em Filemon no versículo 15, capítulo 1, versículo 15, que diz assim o nosso textuário: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Filemon, capítulo 1, verso 15. A verdade aplicada da nossa lição é: através da revelação da graça, nasceu uma nova relação, no qual todas as diferenças externas são abolidas, pelo fato de que todos nos tornamos irmãos e filhos do mesmo Pai. O primeiro objetivo da nossa lição é mostrar quem são as figuras principais, o que elas tipificam e o pano de fundo da história. Quem vai nos auxiliar e vai prosseguir com esta explanação deste primeiro objetivo é o nosso irmão Henrique, que todos vós já conhecem, e ele estará tratando do primeiro tópico, que é conhecendo os personagens. Graças a Deus, irmão Henrique. E o que nós vamos ver então sobre os nossos personagens desta lição abençoada? Graça e paz, irmão Paulo, graça e paz a você. É uma lição fantástica, uma temática extraordinária. É uma carta que alguns carinhosamente chamam de bilhete, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, que é uma carta de um único capítulo e tem um objetivo certeiro. A carta está centralizada em três personagens principais: o próprio apóstolo, Filemon e Onésimo. É importante nós ressaltarmos que é uma epístola que para muitos é desconhecida, não aparece em todo instante nos púlpitos das nossas igrejas, mas revela muitas lições enriquecedoras e revela, irmão Paulo, um lado bem humano, um lado bem carinhoso do apóstolo Paulo, revelando até um pouquinho do seu seio de amizade que ele foi contraindo. De modo que já de início nós queremos nesse primeiro ponto mostrar quem são então os personagens desta epístola. Você, professor, já deve iniciar por aí, familiarizando os personagens para os seus alunos, uma vez que, como já disse, é uma epístola que não é conhecida, então não dá para falar assim como se todos já tivessem pleno conhecimento do que se trata. A epístola gira em torno do primeiro personagem, Paulo, que é um apóstolo. Você já sabe bem quem é a figura de Paulo. É importante ressaltar que nesse contexto Paulo está na condição de prisioneiro. Ele mesmo assim se considera nos primeiros versículos, para não dizer no verso de número 1, ele mesmo diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Segundo as correntes dominantes, Paulo estava aqui nessa ocasião na prisão em Roma, sua primeira prisão. Essa epístola provavelmente foi escrita aproximadamente nos anos 60 a 62 depois de Cristo, embora algumas correntes não dominantes sugerem que ele estava em Cesareia. Mas é mais provável que ele esteja mesmo em Roma, na primeira prisão que ele foi submetido. O apóstolo Paulo, nessa condição de prisioneiro, está já numa condição de bastante idade avançada, e aqui nesta prisão, provavelmente ele vai escrever também a epístola que é endereçada a Colossenses, ou seja, aos Colossenses, e também alguns sugerem que ele escreveu aqui nessa mesma prisão a epístola para os Filipenses. Aí nós já não temos muita certeza sobre isso. Então, nós temos essa primeira figura, esse primeiro personagem que é o apóstolo Paulo. Posteriormente a ele, nós vamos conhecer um homem por nome de Filemon. Esse Filemon é muito amigo de Paulo, é um amigo íntimo. Segundo o que dá-se a entender, Filemon era um homem rico, habitante da cidade de Colossos.
tudo leva a crer que ele era um senhor de escravos e, ao que parece, ele foi evangelizado por Paulo e se converteu a Cristo por meio da pregação de Paulo. Se tornaram tão amigos, Paulo, que o apóstolo Paulo constantemente, quando passava por aquela região, tinha oportunidade, ele fazia morada ou pousada na casa de Filemon. Dizem que Paulo tinha a casa de Filemon como uma casa de veraneio. Ao que tudo dá a entender, Filemon também tinha algumas outras propriedades em algumas regiões ali da Ásia, que eram regiões turísticas, e dá-se a entender que eventualmente Paulo se hospedou ali também. São informações históricas que você pode acrescentar na aula e mostrar que o que biblicamente nós temos a convicção é que o apóstolo tinha uma comunhão muito estreita com esse homem por nome de Filemon. E dá-se a entender que Filemon tinha uma dívida de gratidão altíssima com o apóstolo Paulo. Provavelmente não só por conta da pregação do evangelho, mas com algum outro tipo de serviço ou prestação de serviço que Paulo deve ter oferecido. Vale sempre lembrar que nós temos aquela visão do Paulo como um apóstolo, como um pregador, mas Paulo era um homem muito influente, era um homem que dominava o idioma local, falava com muita fluência o grego, o romano, o hebraico. Ele tinha um conhecimento muito vasto da sinagoga, ele facilmente entrava e saía diante de autoridades, tanto autoridades romanas como autoridades gregas, os grandes poetas gregos. Então, não dá para dizer com clareza ou exatidão o que, mas em algum desse momento a influência de Paulo também beneficiou esse homem por nome de Filemon. E a terceira pessoa que aparece na epístola, o terceiro personagem principal, é o homem por nome de Onésimo. Este já é o prisioneiro. É o prisioneiro de Filemon, que na condição aqui da escrita já havia fugido. O que tudo dá a entender também, segundo as correntes dominantes, é que esse Onésimo, quando fugiu do seu senhor Filemon, era um escravo. E era um escravo jovem. Nós não entendemos ainda ao certo se ele fugiu levando algum bem de valor de Filemon. Provavelmente sim, era muito comum que os prisioneiros que fugiam levavam alguma posse de valor para poder ir financiando a viagem e poder se distanciando quanto mais do seu local, da sua escravatura. Então provavelmente Onésimo não só fugiu, como também levou algum bem de valor de Filemon. Ao que entende-se, esse Onésimo vai se encontrar com Paulo lá em Roma. Algumas correntes dominantes vão dizer que Onésimo procurou Paulo já na sua fuga, outros vão dizer que ele foi capturado e eventualmente ficou aprisionado no cárcere onde Paulo estava. Isso também é muito incerto. O que temos por certeza é que, de alguma maneira, Onésimo e Paulo se encontram lá em Roma e é onde Paulo vai começar a evangelizar o prisioneiro. Basicamente, esses são os personagens principais, irmão Paulo. Para os nossos professores e alunos, é legal você fazer aqui a distinção, porque aqui existem algumas tipologias desses personagens. O apóstolo Paulo, que é um tipo de Cristo, no contexto da epístola que nós vamos estudar. O Onésimo é um tipo da humanidade escravizada e Filemon um tipo do pai. Aí nós vamos entender ao longo da aula o porquê dessas tipologias e vamos compreender melhor a analogia. Só ressaltar, irmão Paulo, que como a aula se dirige aos jovens e aos adultos, lembrar mais uma vez os professores que o Onésimo, quando fugiu, ele era um jovem. Se atenta para esse detalhe, porque breve você vai entender a relevância dele. É importante também a gente entender, quando nós falamos de escravos, né, ou escravo, que é o caso do Onésimo, a gente às vezes pode até fazer um tipo de relacionamento com o período de escravidão no Brasil. Não necessariamente era o mesmo tipo de escravidão, né? E também
era uma coisa comum entre aquele povo e até um período muito recente no nosso próprio país, a questão da escravidão. Então, vale ressaltar, vale refletir sobre a astúcia, se assim eu posso dizer, do apóstolo Paulo em balancear, ou vamos usar talvez uma expressão melhor, fazer com que tanto o Senhor, que seria no caso o Filemon, como o Onésimo, por Cristo estar no mesmo patamar. Então fique atento que no decorrer da lição você vai poder perceber exatamente isso. Não é algo difícil de acontecer nas Escrituras, você vai se deparar ao longo das Escrituras, você vai se deparar com algumas menções bíblicas que vai fazer referência a alguém como servo. E se você for estudar a origem da palavra, a palavra no grego, em algumas versões bíblicas que te traz a tradução, que é a palavra doulos, que faz referência ao servo. Na verdade, essa palavra doulos, ela significa escravo. Então é uma forma mais branda de dizer que um servo é escravo. Então, só para ficar claro que era uma prática comum e que tanto Paulo estava acostumado com isso, talvez até o próprio Paulo poderia ter alguém ali a seu dispor servindo ele em algum momento. Em uma condição quase que de escravo, se não igual, né? Exatamente, alguém que não tinha os seus direitos de ir e vir como uma pessoa livre teria. O seu direito de ir e vir era condicionado à autoridade do seu senhor. Então ele ia e vinha aonde o seu senhor gostaria que ele fosse e viesse. Bem, então vamos agora nos aprofundar um pouco mais nos detalhes dos subtópicos 1.1, 1.2 e 1.3. Henrique, com mais detalhes, o que nós podemos aí obter de informações sobre o Filemon especificamente? O que já podemos já de início obter de informação é que a carta é endereçada para ele. Tá? Então você já pode dizer para os seus alunos que Paulo está escrevendo a carta direcionada para ele. Aliás, essa epístola é uma das pouquíssimas, se não a segunda, em que você pode afirmar, querido professor, membro, pregador, essa é uma das poucas que você pode afirmar com convicção que é Paulo quem escreveu, de próprio punho. Ele mesmo faz questão de ressaltar: eu, Paulo, de próprio punho vos escrevi. As outras epístolas, nós temos a crença que é de autoria de Paulo, mas pode ter sido ditada por Paulo e escrita pelas mãos dos seus discípulos, e aí por isso que algumas pode ter alguma divergência de informação, acúmulos, acréscimos e até mudança no contexto literário paulino, né? Mas esta, Paulo escreveu de próprio punho com um endereço para Colossos, que é onde morava Filemon. E quem era esse Filemon? Filemon era um líder da igreja em Colossos. Ao que tudo dá a entender, em Colossos existiam duas igrejas, das quais uma delas com certeza era na casa de Filemon. Normalmente é importante lembrar os nossos alunos e professores que as igrejas primitivas é diferente desse contexto nosso, templos, sinuosos, etc. Não, eles se reuniam ali nas casas. E como a igreja, os membros, a membresia ia crescendo, era natural que em algumas igrejas, ou seja, a igreja se reunisse nas casas de algumas pessoas de melhor poder aquisitivo por conta do espaço mesmo, tá, Paulo? Então muitos ricos também se convertiam e cediam um espaço que era mais amplo para abrigar a igreja ali. É o caso de Filemon. A casa é espaçosa, é grande, eles se reuniam. Diga-se de passagem, para fim de efeito de informação, normalmente eles realizavam os cultos de manhã, tá? E em alguns casos bem cedinho, já antes de começar o horário de trabalho. Lembrando que no contexto grego e romano, e para o judeu, o domingo era um dia normal de trabalho. Então, antes de iniciar a hora comercial, digamos assim, eles se reuniam para o culto e depois iam seguir sua rotina de trabalho normal. Era normal isso ocorrer, principalmente ali na região de Roma, até por conta da perseguição que depois veio. Então era melhor eles saírem de 2 em 2, 3, ainda quando não havia raiado o dia, tá?
Então a casa de Filemon era a igreja, ele era um líder relevante. O apóstolo Paulo ressalta alguns atributos e adjetivos positivos de Filemon, vai retratar a sua hospitalidade, a sua amabilidade, o seu afeto com os membros, seu carinho e a sua relevância ali na igreja. Esse é o Filemon. É um homem convertido, um homem de poder aquisitivo, um homem que ainda mantinha o seu costume cultural de ser senhor de escravos, que nós já dissemos era culturalmente comum, mas era um homem de coração aberto, um homem propício, inclinado ao evangelho. Por que é importante ressaltar isso para os nossos alunos? Porque o que Paulo vai escrever para Filemon vai ser um choque da realidade cristã que ele vive. Paulo vai confrontá-lo não diante da lei, dos parâmetros da lei. Pelos parâmetros da lei, Filemon vai poder aplicar juízo sobre Onésimo. Mas, sendo ele um líder cristão, Paulo vai conduzi-lo ao evangelho da graça. E aí é onde ele vai ser confrontado. Que é a nossa realidade, Paulo. O que nós aprendemos com o Filemon nesse 1.1 aqui? Nós aprendemos em primeiro plano que quanto mais influente nós somos, quanto maior liderança cristã nós exercemos, mais exigido nós somos na nossa maturidade espiritual. Sim. É até interessante porque o tema da nossa lição é o exercício da misericórdia. Então nós temos aqui um homem que é um líder, que tem o poder e que tem ali os seus servos, os seus escravos, né? Então Paulo está confrontando a sua autoridade pessoal com a sua maturidade espiritual, para saber exatamente qual é o nível da maturidade do Filemon, porque na presença do Paulo, ele era uma pessoa cheia de fé, ele era uma pessoa cheia de amor, uma pessoa que ali compartilhava alegria com os seus irmãos. Na presença da igreja, nos cultos. Exatamente. Então, se a gente trouxer também para os nossos dias, nós temos vários líderes e vários pastores que, na teoria, estão na mesma posição do Filemon. Agora, o exercício da prática, eis a questão. A liderança nossa é questionada aí, e nós estamos falando exatamente de Filemon, que era um líder da igreja, mas você pode trazer isso também para a sua liderança. Você, na condição de cristão, como que você é líder lá no seu trabalho? Exatamente. Com o seu Onésimo lá? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Com seus filhos. No seu bairro. Exatamente. Então é um confronto direto, é uma coisa assim fortíssima. A epístola é violenta. Eu prego o amor como líder religioso na igreja, mas quando eu chego no meu trabalho, o amor que eu preguei na igreja não existe. E no caso do Filemon é mais violento ainda, Paulo, porque ele tinha todo o direito civil de aplicar a pena contra Onésimo. Só que Paulo vai trazer à tona, ele diz, eu não vou exigi-lo como apóstolo, porque Paulo também tem esse ego. Eu, como apóstolo, poderia exigir, porque você está sobre a minha autoridade apostólica. Mas eu também não vou fazer isso, eu vou apelar para o amor de Cristo que você tem. É interessante. E eu vou te falar uma coisa, é algo difícil. É difícil porque se a gente olhar um pouquinho no retrovisor e a gente olhar 500 anos atrás, não precisa ser 500 anos atrás, um pouco menos, era a realidade de alguns cristãos no Brasil, que tinham os seus escravos, que eram comprados, que eram, vamos dizer assim, roubados na sua pátria, trazidos para o Brasil para um trabalho forçado, e alguns dos senhores de escravos até recentemente eram cristãos. Como lidar com essa questão de escravo e ser cristão? Nós podemos ver que não temos muitos relatos, alguns relatos muito, assim, poucos relatos, se nós pesquisarmos muito, nós vamos ver poucos relatos de senhores de escravos cristãos que, vamos dizer assim, foram mais brandos. Mas na sua maioria, como eles estavam ali protegidos por uma lei que dava direito deles terem escravos, então eles poderiam ser cristãos na comunidade lá na igreja,
né? Mas na sua casa ele era senhor dos escravos. Exatamente. Então o amor de Jesus Cristo, a graça de Jesus, não estava fazendo parte do cotidiano daquele cristão, né? Então essa carta que Paulo vai escrever, essa epístola que Paulo escreve a Filemon, é realmente um desafio que nós temos que trazer para nossos dias de hoje e olhar e perguntar, eu como Filemon, será que eu estou maduro o suficiente para enfrentar um desafio desse? Para receber o Onésimo com amor, com misericórdia, não aplicando sentença sobre ele, eu tendo direito sobre ele ou não, tendo exercício de domínio sobre ele ou não. É muito forte isso, leva isso para a sua classe, leva para a sua vida, para a sua família, porque esse é o retrato do Filemon, esse é o 1.1, está aí, está bem detalhado, você pode aí abrir um leque mais amplo, mas nós estamos aqui mostrando para você aqui de uma maneira bem aflorada quem é o Filemon e em que situação ele está sendo colocado. O pano de fundo é esse. Agora, o Onésimo, que é o 1.2, é um retrato interessante, porque ele é um jovem que está fugindo da escravatura, e aí, se você trabalhar com a ideia de que ele vai em busca de Paulo, ele demonstra a humanidade que está cansada de sofrer e está em busca de uma libertação. A ideia que a gente tem é que o Onésimo, de alguma forma, ouviu o Evangelho da Graça. Talvez pelo próprio Filemon, a igreja não era na casa dele. Exatamente. Lembrar, Paulo, que alguns, na condição de Onésimo, nós não sabemos qual era o grau de escravatura que ele vivia, mas lembrar que nem todos os escravos eram aqueles que ficavam carregando peso e tomando chibatadas. No período romano, haviam escravos que alcançavam um grau de confiança, alguns até alcançavam cidadania romana. Outros se tornavam tutores dos filhos dos seus senhores, outros se tornavam eunucos, outros se tornavam espécie de capatazes, líderes de escravos, outros conseguiam até mesmo negociar a sua própria liberdade. Então existiam certos graus. De alguma maneira eu tenho certeza que esse Onésimo ele teve algum acesso à casa de Filemon e o evangelho que era pregado ali. É tipo o filho que vê o evangelho do pai na igreja e aí em casa não parece ser aquilo, né? E ele tenta buscar fora aquilo que ele não está conseguindo dentro de casa, né? Então Onésimo, se a gente for levar em consideração que Inácio vai escrever um tratado e vai dizer que tinha um Onésimo, né, com uma média de mais ou menos 70 anos, que era um dos apóstolos da igreja em Éfeso. Um dos bispos lá em Éfeso, bispos, né? Então, levando em consideração essa informação, nós podemos dizer que o Onésimo era muito jovem. Se ele não era muito jovem, não poderia ser o mesmo Onésimo que vai se tornar bispo lá na frente, né? Quem é o retrato desse Onésimo? Ei, atenção, professor. Quem é o retrato desse Onésimo? É o jovem hoje que está vivendo um cativeiro, está cativo, está escravo, e ele busca das suas próprias forças, dos seus próprios meios, de forma inconveniente, de forma desapropriada, ele quer uma libertação. É esse olhar que nós precisamos ter para os jovens de hoje. O jovem hoje que vai em busca das drogas, não é porque ele é um cara, esse aí não tem juízo, não teve educação, merece sofrer, só dá sofrimento para a família. Essas são consequências, são reflexos. Mas quem é esse jovem? É um jovem que está aprisionado e ele está tentando encontrar a libertação da maneira errada. Porque a atitude de Onésimo não pode ser atestada, não pode ser autenticada, porque ele fugiu. Mas por que ele fugiu? Porque ele não aguentava mais aquela vida. Por que o jovem vai em busca da balada? Por que o jovem vai em busca dos prazeres? Por que vai em busca da pornografia? Por que os nossos jovens estão buscando de todos os meios se libertar? Porque eles não aguentam mais e eles não estão encontrando uma saída. Então é o desespero,
É o Onésimo tentando fugir para encontrar libertação. É este o olhar que nós temos que ter para os nossos jovens nos dias atuais. Fala alguma coisa aí, Paulo. Eu não queria aqui fazer nenhuma crítica a nenhum tipo de denominação ou nenhum tipo de religião, mas o que nós temos vivenciado, eu passei por uma fase na minha juventude, ainda sou bastante jovem, mas um pouco menos de idade quando eu tinha, e algumas denominações, a primeira coisa que faz exatamente é pegar o Onésimo e pôr ele para fora. É pôr o Onésimo para correr. O Onésimo quer liberdade, então nós vamos escravizar o Onésimo tem que sofrer, ele não pode ter liberdade nenhuma. Então, assim, o que nós mais temos vistos, o que nós mais temos visto no geral por aí, é pegar os nossos jovens que estão buscando uma oportunidade de liberdade, seja ele dentro de uma denominação ou não, fora de uma denominação, ele está tentando acertar, está tentando buscar liberdade, mas ele é podado, ele é cortado. E na verdade o Paulo aqui nos dá uma lição extremamente importante. Eu gostaria que você, líder, você, pastor, pensasse e refletisse só um pouquinho, não precisa muito. A orientação que Paulo deu ao próprio Onésimo em convencer ele a voltar para a casa de Filemão, na verdade é o que nossos jovens precisam. Eles precisam de orientação, eles não precisam ser jogados para uma escravidão maior, uma escravidão religiosa, uma escravidão de responsabilidade. Ah não, ele está querendo liberdade, vamos tacar mais responsabilidade sobre ele. Não, ele está querendo uma liberdade, está saindo para a balada, então fecha os portões da casa e deixa ele dormir na rua. É isso que ele quer, então vamos fazer isso. E muito pelo contrário, Paulo vai trazer ele para perto, vai orientar ele, vai fazer com que ele tenha consciência, né? Vai fazer com que esse Onésimo tenha consciência para retornar, porque lá na onde ele morava, lá na casa do Filemão, era onde ele pode fazer a diferença. Os nossos jovens que estão buscando fora a satisfação pessoal, não é lá fora que ele vai fazer a diferença, é na onde ele mora, na onde ele atua, é na onde ele trabalha, na igreja que ele frequenta, no curso que ele faz, na faculdade que ele frequenta, é que ele vai fazer a diferença. Não é eu pegando esse jovem e colocando ele para fora que ele vai fazer a diferença. Exato. Então, uma palavra para mim definir um auxílio ao jovem, orientação. Nós precisamos dos ministros, dos apóstolos, dos líderes, dos pastores com mais experiência para nos orientar, para podermos fazer a coisa correta, não estar sobre o jugo, mas sim livres e bem orientados. Eu quero dar uma palavra para você, jovem. Eu lhe entendo quando você muitas vezes busca na tecnologia, na internet, busca até mesmo nas amizades, aí você vai desenfreadamente em busca das drogas, da bebida, porque você está numa situação que você diz consigo mesmo, eu não aguento mais. Mas eu quero dizer para você que você vai encontrar com um senhorio diferente. Você até hoje estava sob um senhorio de um Filemão não converso, mas você vai encontrar-se com o senhorio de Cristo. E quando o jovem se encontra com o senhorio de Cristo, ele se liberta e ele percebe que ele não precisa viver fugitivo. A nossa sociedade jovem é uma sociedade que vive fugindo, tentando se encontrar, porque quem está fugindo está saindo de um estado em busca de outro. Mas o Onésimo que você vai lecionar nesse domingo, o Onésimo que está sentado na escola bíblica dominical, o Onésimo que está sentado no banco da tua igreja, o Onésimo que se assenta na mesa da sua casa, no jantar, no almoço, o Onésimo que está diante das lentes dessa câmera agora, vai se encontrar com um senhorio superior, um senhorio que lhe proporciona liberdade, que lhe proporciona direitos iguais, que lhe proporciona uma condição humanizada, que lhe proporciona a condição de crescer, um senhorio de Cristo. Essa é a palavra para o Onésimo. O Onésimo que Paulo escreveu é o Onésimo que estava desesperado em busca de uma liberdade, da maneira errada, mas a intenção era boa, por isso que ele se encontrou com Cristo. Esse é o cenário do Onésimo. E o Paulo aí, como nós já dissemos,
ele é uma figura fantástica. Ele faz um papel de mediador, de advogado, porque ele vai intermediar a situação. Eu fico imaginando Paulo, quando Onésimo chegou para ele e disse, olha, eu sou um escravo fugido de Filemon. Já ouviu falar de um Filemon lá de Colossos? Eu fico imaginando Paulo, porque não é bem claro como que se deu o encontro, mas eu fico imaginando como se depois de Paulo criar um afeto pelo Onésimo, depois de Paulo criar um carinho por ele, eu que estou imaginando, sabe? Conjecturando que Onésimo não chegou logo de cara dizendo, eu sou um fugitivo do Filemão. Eu fico imaginando que depois de um certo laço de comunhão, Paulo descobre que esse Onésimo aí é um fugitivo. E agora, qual é a posição do Paulo? Se eu continuar coitando, estou descumprindo uma lei. E estou tirando também o direito de Filemão, porque, bem ou mal, Onésimo era propriedade de Filemão. Civilmente era. Mas se eu devolvo ele à força, que tipo de pregador furreca sou eu? Que evangelho da graça, de inclusão, né, de integração é o que eu prego. Que sinuca de bico, como diz o ditado popular, que Paulo se meteu aí. E ele fica imaginando, se eu entrego ele também e entrego assim conforme as leis, porque Paulo podia dizer, eu lavo minhas mãos, né? Porque muitos fazem isso. O que eu podia fazer eu já fiz, já preguei, já evangelizei, mas vou ter que te entregar para lá, lavo minhas mãos, agora o negócio é você, Deus e Filemão, e ainda alguns, para não doer muito na consciência, dizem, eu vou orar por você, viu? Fazer um jejum, uma consagração. Estou te devolvendo para morrer na mão do Filemão, mas eu vou orar por você, quem sabe Deus faz uma obra. Não. Paulo vai entrar na causa como um advogado. Ele não vai infringir o direito de Filemão de ter de volta Onésimo, mas ele vai de uma maneira abraçar a Onésimo e vai interceder em favor de Onésimo diante de Filemão. É o tipo de Cristo, literalmente. O tipo de Cristo que não vem não pense você que Cristo quer, de alguma maneira, encobertar os erros de um ser humano. Né? Porque a sociedade também tem esse preconceito. Os crentes dizem que Jesus perdoa o ladrão, que o homicida, tal. Não, Jesus perdoa, mas ele vai pagar. Ele vai pagar civilmente, mas vai pagar diante de uma cobertura da graça, que dá direitos, que dá condição do ser humano ser reintegrado, que é esse o pedido de Paulo. Eu vou lhe devolver, mas vou interceder por Filemão para que você volte integrado, para que você não volte na condição de escravo para morrer, para ser castigado, para ser considerado lá um bode expiatório. Então Paulo faz o tipo de Cristo perfeito. A tipologia é muito boa e você pode levar para a sua aula. Paulo como tipo de Cristo, que recebe a humanidade Onésimo numa condição fugitiva, numa condição errada, mas carente de uma cobertura. E ele vai interceder diante de Filemão, que aí pode ser uma tipologia do Pai. Porque o Pai, o Deus do judeu, o Deus visto no Antigo Testamento é aquele do olho por olho, do dente por dente. E o Cristo, que é o tipo de Paulo aqui, Paulo, tipo de Cristo, vai tentar devolver a humanidade de uma maneira melhorada. Nós libertamos, nós conscientizamos a humanidade de pagar pelos seus erros, mas pagar pelos seus erros não significa ser condenado. Morrer por isso, né? Morrer por isso. Então, Paulo, é fantástico o que o apóstolo Paulo faz aí, porque ele vai queimar todos os seus cartuchos, porque ele coloca em xeque, olha só o texto, verso de número 8, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que convém. Para te mandar o que convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo.
peço-te por meu filho Onésimo. Quer dizer, ele está tirando aquela ideia de escravo e está incluindo uma ideia familiar. Uma visão que nós devemos ter também, Henrique, é a seguinte: o Paulo aqui, representando a pessoa de Cristo, tipologicamente sendo Cristo, ele faz um papel importante, porque nós estamos falando de Filemon, que é um líder tanto religioso como alguém de uma classe social mais elevada, e nós estamos falando também do Onésimo, que é um escravo. Então é uma diferença de nível social muito grande. Então nessa visão, Paulo fazendo o tipo de Cristo, Paulo está dizendo aqui que diante de Deus todos somos iguais. Ele pega o Filemon, que está um nível social acima, e ele não rebaixa o Filemon, muito pelo contrário, ele deixa o Filemon onde está, mas ele pega o Onésimo e levanta o Onésimo ao mesmo patamar espiritual, aonde espiritualmente falando, o Onésimo e o Filemon passam a ser irmãos em Cristo. Então, é importante você refletir e trazer à sua classe a reflexão que em Cristo todas as diferenças sociais, raciais e do gênero, seja ele masculino ou feminino, todas estas diferenças são quebradas. Isso é misericórdia, manifestando a graça de Deus, e isso também mostra a nossa maturidade espiritual. Então, para fechar esse ponto 1, refletir legal sobre essa questão da igualdade do gênero, igualdade social e a igualdade racial. Não vamos aqui fazer apologia e dizer que todos têm que ser pobre ou rico, ou todos de um gênero masculino. Não, a diferença teórica, a diferença social vai sempre existir, mas em Cristo essas diferenças não podem aparecer. Se eu estou numa comunidade religiosa com irmãos que não têm o mesmo nível social que eu, se eu sou de um nível social mais elevado, eu tenho que fazer com que essas pessoas se sintam no mesmo nível que eu, porque em Cristo elas são meus irmãos. E isso nós vemos muito bem, eu digo eu, mas na verdade nós, né, Paulo, que estamos inseridos num contexto pentecostal, isso é uma coisa que nós nos orgulhamos muito, porque nesse contexto pentecostal, uma pessoa de uma condição acadêmica melhor pega o mesmo microfone que uma condição de uma pessoa que não tem a mesma formação acadêmica. Uma pessoa de condição financeira melhor se assenta na mesa e come o mesmo pão que uma pessoa que não tem a mesma condição financeira. Nos assentamos no mesmo banco, convivemos. Então, é bem essa ideia de igualdade. Pelo menos em Cristo nós somos iguais, o tratamento tem que ser igual. Paulo, eu acredito que a maturidade espiritual aí pode ser vista já nesse ponto 1, querido professor e aluno, nos 3 personagens. Filemon vai demonstrar maturidade espiritual, recebendo Onésimo na condição de irmão em Cristo e não de prisioneiro, e perdoando-lhe a dívida. Mostrando também a sua maturidade espiritual como líder da igreja, dando exemplo aos demais, por sinal, né? Onésimo vai mostrar sua maturidade espiritual ao se deparar com Paulo, que o converte a Cristo e depois lhe convence que ele deve retornar. Porque também Onésimo podia dizer assim, não quero voltar, agora eu estou livre em Cristo, estou livre de tudo, estou livre da culpa, não quero pagar mais nada. Eu aceitei Jesus e perdoou meus pecados, minha dívida no Serasa, minha conta no banco, perdoou o José da mercearia, não pago mais ninguém. O limite do banco. Não quero saber. Aquele assassinato que ficou lá 15 vou anos estar atrás. aqui, vou entrar aqui na igreja fugitivo. Eu já preguei em igreja, Paulo, que o dono do ponto de drogas era o dizimista da igreja ainda. Estou livre, Jesus perdoou meus pecados, não pago nada. Não é assim. Não é bem por aí o caminho. Então Onésimo vai mostrar maturidade cristã de voltar e pagar civilmente a fraude que ele cometeu, ou pelo menos
os seus prejuízos que ele deu ao seu Senhor. Ele reconhece o seu erro e volta sabendo que existe a possibilidade de ter que pagar. Tem que ter a humildade de reconhecer, irmão. Errou, volta, pede perdão para a igreja, pede perdão no seu trabalho. Não tem essa de que, já pedi perdão ali no meu quarto, Deus me perdoou. Não, você tem que fazer a coisa certa, tá? E Paulo vai mostrar maturidade espiritual, mesmo ele demonstrando desejo de ficar com Onésimo, porque ele era muito útil. Aliás, o trocadilho que ele faz com o nome de Onésimo, porque o nome de Onésimo significa útil. Ele disse para Filemão, queria retê-lo aqui porque ele é muito útil para mim. E agora também é para ti. Antes foi inútil, agora ele é útil. É um trocadilho que Paulo está usando. Mas Paulo mostra a maturidade cristã devolvendo o escravo. E também mostra a maturidade cristã intercedendo para Filemão em favor do escravo. Então, maturidade cristã vista sob a perspectiva dos três personagens. Exatamente. Então agora, depois maturidade espiritual, né? Depois de entendermos esses personagens, nós vamos então para o ponto 2, onde nós estudaremos um pouco mais a fundo aqui o tema que é a conversão de Onésimo. Já sabemos quem é o Filemão, já sabemos quem é o Onésimo, o papel do Paulo como tipologicamente sendo Cristo. Então agora vamos trabalhar um pouquinho da conversão do Onésimo. Bem, estamos então ao início aqui do segundo tópico, que é a conversão de Onésimo. Dentro desse segundo tópico nós vamos ver o subtópico que é um filho gerado nas prisões, o segundo subtópico que é a humilde intercessão de Paulo e o terceiro subtópico que é recebe-o como a mim mesmo. Então começamos aqui com a conversão de Onésimo. Henrique, quais os detalhes assim principais ou que fizeram toda a diferença no retorno do Onésimo? Nós vemos aqui inicialmente que o que é um fator principal é a conversão. Como se dá essa conversão? A conversão de Onésimo, ao que tudo indica, se dá muito pela influência de Paulo. Não houve uma influência externa, Onésimo não chegou convertido até lá. Ao que parece, Onésimo, na condição de fugitivo, ainda estava vivendo todos os traumas da sua escravatura. E esse é um olhar que não só os professores e alunos devem ter, mas os nossos líderes. Entender que Onésimo não muda por conta própria. Onésimo precisa de uma influência, precisa de uma tutoria, precisa de uma mentoria, precisa de um pastoreio. Onésimo inspirava cuidados. E é interessante que Onésimo não era uma causa perdida, Paulo. É isso que é imprescindível. Esse olhar do apóstolo Paulo com Onésimo é fantástico. Porque alguém que para Filemão só restaria a morte, Filemão poderia crucificá-lo, porque o que tudo dá a indícios da cultura romana, um escravo que somente roubasse, ou somente fugisse, poderia ser castigado com açoites até a morte, ou quase até a morte. Mas alguém que fizesse as duas coisas, simultaneamente roubasse e fugisse, com certeza morreria crucificado, era cultura. Mas Paulo não viu Onésimo crucificado. Paulo viu Onésimo como um diácono. É impressionante a capacidade de olhar e ver recuperação, ver saída. Esse olhar de Cristo é o olhar que a liderança deve ter, é o olhar que você, professor, deve passar para os seus alunos. Que eles possam entender que nós não podemos olhar para nenhum Onésimo que chega na igreja precisando de ajuda e ver que ele é uma causa perdida. Saber que também, para que Onésimo possa mudar, é necessário a nossa intervenção cristã. É necessário nós termos também a maturidade cristã de polir, de podar, de moldar o Onésimo que chega numa condição totalmente fragilizada, totalmente desenfreada, sem estrutura alguma. Não adianta eu ficar criticando o Onésimo, dizendo por causa desse tipo de pessoa que o mundo não vai para frente, é por causa disso que as coisas estão como estão, desse jeito não dá mesmo. Nós temos que influenciar o Onésimo.
Então a conversão dele se dá pela influência do apóstolo Paulo, que estava numa condição, que podemos dizer assim, do ponto de vista estrutural, logístico, uma condição totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Talvez Onésimo poderia questionar Paulo, mas Paulo, você quer falar de Cristo para mim, quer falar de liberdade, mas você está aqui preso. Você está preso. Você está diferente de mim, que sou um fugitivo, mas você também está aprisionado. Mas Paulo também tinha essa capacidade de, mesmo nas condições adversas dele, ministrar libertação espiritual para as outras pessoas. Porque qual é a razão de muitos onésimos continuarem fugitivos e não mudarem? É que muitos que estão na condição de Paulo dizem, eu não posso pregar liberdade para ninguém porque eu estou passando por essa tribulação, eu estou nessa luta, eu estou nessa prova. Então primeiro eu preciso cuidar de mim para depois pensar em cuidar do Onésimo. E Paulo, o olhar dele é totalmente contrário a isso. Paulo na condição de prisioneiro, ele prisioneiro ganhava soldado para Cristo, prisioneiro ganhava o líder de escravo e ganhava escravo para Cristo ainda. Exatamente. Paulo é o verdadeiro missionário e Paulo é o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo ser conhecido pela sua graça. Porque se nós dependêssemos de algumas linhas judaicas convertidas ao cristianismo, nós realmente não teríamos uma demonstração tão grande de amor e graça como teve Paulo. Paulo, quando estava bem, demonstrava amor e graça. Quando estava nas aflições, demonstrava amor e graça. Encarcerado, demonstrava amor e graça. E aí ele atribui tudo isso à pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é importante nós refletirmos sobre esta questão, que independente da situação em que nós nos encontramos, se nosso óculos, se o nosso olhar for através de Jesus Cristo, independente da situação que nós estamos vivendo, com certeza nós vamos conseguir atingir o objetivo, que é a conversão dos onésimos. Seja esse onésimo um filho que está dentro do meu lar, seja esse onésimo um companheiro de trabalho, seja esse onésimo a esposa ou o esposo, seja esse onésimo um membro de uma comunidade religiosa ou qualquer pessoa do mundo externo que não faça parte de um círculo religioso. Então, quando nós olhamos através de Jesus Cristo, nós conseguimos atingir este objetivo, que é fazer com que o Senhor dos escravos reconheça o Cristo e tenha amor e tenha fé e possa receber o Onésimo, e nós conseguimos atingir o objetivo, que é fazer com que o Onésimo reconheça o seu erro, se converta ao cristianismo, a Cristo, se converta a este amor, a esta graça e possa voltar sabendo das consequências. É fantástico o que Paulo faz, e eu volto a dizer, nós precisamos de pessoas como Paulo. Como Paulo, porque essa unção que realmente eu posso usar esse termo, para você que é pregador, leva essa para o púlpito, monta o seu esboço aí. A unção de Paulo é muito distinta de todos os demais, nas circunstâncias desfavoráveis. Porque, como diz o 2.1, um filho gerado nas prisões. Isso só acontece com Paulo. Porque Pedro, quando foi preso, só teve destruição lá. Só 16 morreu. Morreu 16. Todo mundo fala lá do Pedro que saiu, do anjo que entrou, mas esquece que morreram 16 porque Pedro saiu. E Paulo, toda vez que esteve preso, só deixou gente salva. Ficou preso lá com Paulo e Silas, o terremoto veio, todos os presos escutavam, foram evangelizados. Alguns historiadores dão conta que alguns se converteram por intermédio daquele louvor que Paulo e Silas cantavam. Mas biblicamente você pode afirmar com contundência que no mínimo o carcereiro se converteu e não morreu, hein? E a família foi salva. E a família foi salva e ainda batizou naquele dia ainda, hein? E olha, tô para dizer que cearam. Tô para dizer que ainda cearam lá. Certo? E aqui na prisão em Roma gera um filho fugitivo. Agora você não vê isso acontecer com Tiago,
ficou preso, morreu, acabou a história. Você não veio dizer isso com Pedro. Pedro ficou preso, morreu, escapou, estou saindo fora da prisão e salve-se quem puder. E morreram 16. Então é uma unção especial que Paulo tem. Essa unção você tem que ter na sua vida. Saber que independente das circunstâncias que te envolvem, tem que haver benesses. Tem que haver propagação do evangelho. Tem que haver salvação de almas. Tem que haver inclusão. Tem que haver beatitudes. Tem que haver bem-aventuranças. Isso acontece com Paulo. Então, filho gerado nas prisões, é isso aí, Paulo. O Paulo, se nós trazemos para os dias atuais, você pode pegar, por exemplo, alguns líderes religiosos ou alguns patrões religiosos e no momento da dificuldade eles aparentemente deixam de ser cristãos. Aparentemente no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento que vem o aprisionamento, vamos assim dizer, a privação, porque a prisão é uma privação, a privação da liberdade, é a privação de usufruir daquilo que talvez você conquistou fora. E de repente o líder religioso, ou até um patrão, ou uma pessoa qualquer, quando ela se vê privada de usufruir da sua liberdade, da sua casa, do seu carro, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, e qualquer que seja o que ele possui, quando ele se vê privado, a última coisa que ele vai fazer é tentar ajudar alguém, porque ele está sendo privado, que ele vai, como já foi dito, ele vai tentar cuidar de voltar à liberdade. Então, nós estamos precisando de pessoas como Paulo, mesmo em privações, em prisões, estão ali gerando pessoas que possam compartilhar gratidão, pessoas que possam compartilhar amor, fé, integração, que acho que para mim uma coisa muito importante. Ele está preso, ele manda uma carta, o Onésimo vai embora com o Tíquico e o Onésimo sabe que o Paulo ficou preso, mas o Paulo causou uma mudança, uma transformação que em nenhuma outra circunstância teria acontecido na vida do Onésimo. Sua influência vai mudar as pessoas. Sua influência é muito importante. Agora tem também um outro olhar, tá? O olhar do 2.2 é o olhar da humilde intercessão de Paulo. Ou seja, você tem aí como referência que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma intercessão, e a intercessão que Paulo faz é uma apresentação do Onésimo convertido. É isso que Paulo faz. Veja senão, versículo de número 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração, e eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, o que você deveria estar fazendo por mim aqui, ele está fazendo. Então, calma lá, hein? Como diz o ditado, ô Zé, põe o pé no freio aí, porque ele está fazendo o seu serviço aqui, ok? E no verso de número 14, ele ainda diz, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Você se recorda na aula passada, você que nos acompanhado, você que está aí, já se inscreveu, quem não se inscreveu, faz aí abaixo aí no link do canal, inscreva-se. E dá uma conferida na aula anterior, porque nós falamos sobre a dracma e falamos em um dos tópicos que as coisas têm o valor daquilo que nós damos. Então Paulo, primeiro ele dá a supervalorização no Onésimo para depois devolver. Ele está dizendo assim, olha, ele é meu filho, eu o gerei nas minhas entranhas, ele está fazendo o seu trabalho aqui por mim, eu até queria mantê-lo aqui porque ele é muito útil para mim. Mas eu vou devolvê-lo e recebe-o como a mim mesmo, como segundo o meu coração. Então ele deu valor a Onésimo, ele valorizou a pessoa de Onésimo, a pessoa convertida. Então, qual é o olhar aqui, Paulo? O olhar do novo convertido. Você
que é professor, você tem que valorizar os seus alunos. Você quer que a sua classe esteja cheia, mas você nunca elogiou nenhum dos seus alunos. Você nunca fez nenhuma carta de apresentação por eles. Você nunca ponderou os pontos positivos deles. Então aí fica difícil. Você líder, você quer que o seu púlpito esteja cheio, você quer a sua igreja cheia, mas você nunca enalteceu as qualidades da sua igreja. Você nunca valorizou. Na sua casa, você quer que seus filhos te obedeçam. Você quer que o jovem da sua casa seja um jovem que te enche os olhos de orgulho, mas você nunca enalteceu diante de outras pessoas. Você nunca ponderou os seus adjetivos positivos. Você nunca encheu a boca para falar bem deles. Você pode notar que Paulo vai fazer isso tanto com Onésimo como com Filemon. Paulo se dirige a Filemon falando sobre as suas qualidades. Vai falar que ele é um homem de amor, é um homem de fé. O autor aqui menciona que é tanto para com Jesus como para com o próprio Paulo e para com a sua comunidade. Então Paulo, antes de falar do Onésimo, antes de falar para ele receber o Onésimo e da conversão do Onésimo, Paulo já está, vamos dizer assim, enchendo a bola do Filemon. Olha que olhar de Paulo, olha que líder que ele é, olha que exemplo. Ô pregador, ô líder, ô professor, olha que exemplo. Ele enaltece todo mundo e quando chega na vez dele, ele fala, eu sou o prisioneiro aí de Cristo. Então é falar menos de si e mais dos outros, e falar bem. É falar melhor dos outros e menos de si, cara. Porque o seu trabalho vai na frente do que você diz. Do que você diz que é, do que você diz que faz, do que você diz que eu sou, eu faço e acontece. Não, enquanto isso estiver acontecendo, não vai ser um Paulo da vida. Não dá para ser um Paulo da vida se você não tem a capacidade de perceber, você não tem um olhar de percepção dos adereços positivos das pessoas que te rodeiam. Aí não tem como mesmo. Então a conversão também se dá aí, viu? Isso valida. O novo convertido precisa desse olhar, desse carinho, precisa dessa atenção. Você está lidando com o Onésimo, um novo convertido. O jovem da tua igreja precisa desse olhar. O jovem da tua igreja precisa que você também enxergue os lados positivos que ele tem, a força jovem dele, é um jovem visionário. Eu gostei muito da aula anterior, convidando novamente você a ir para a aula anterior também. O nosso vice-presidente enalteceu muito bem os jovens, dizendo que os jovens são visionários, têm sonhos, têm perspectivas, têm ideais, têm garra. É assim, isso é um olhar de liderança, isso é uma liderança de sucesso. Isso é uma pessoa que vai conseguir, olha, e ele já denota responsabilidade, porque o jovem também quer isso. Ele diz, o seguinte, Filemon, eu vou te devolver, mas você já vai levando, Onésimo, vou te devolver, Onésimo, para Colosso, você já pega Tíquico, que está aqui, e vocês já vão lá para a igreja e já levam essa carta lá e já entrega para o Filemon e já leem lá na igreja. Já deu ordem, já delegou responsabilidade. Isso é confiança. Isso é voto de confiança, isso é credibilidade. Isso é relacionamento, isso é maturidade espiritual. Isso dá validade ao evangelho, porque é isso que Jesus fazia. Jesus ele legava confiança para os discípulos. A alegria dos discípulos no dia que eles voltaram dizendo, Senhor, os demônios nos submetem, as enfermidades saem de nós. A alegria dos discípulos quando batizava e os discípulos de João Batista, chupando o dedo, porque nunca batizaram ninguém. E eles disseram para João Batista, o pessoal lá, os discípulos dele batizam. E os discípulos de João só serviam para dar recado, para levar e trazer recado. E os discípulos de Jesus já batizando o povo aqui, É isso, gente. Delegando responsabilidade, não mais do que eles possam suportar. É interessante, e voltando, fazendo o mesmo trabalho que você acabou de fazer, levando você a olhar um pouquinho na lição anterior. O jovem tem que ser observado, ele tem que ser valorizado e dar a responsabilidade a ele conforme ele pode suportar. No caso do Onésimo, a gente pode ver que foi de extrema importância ele ter encontrado com Paulo. Isso mostrou para o Onésimo
que ele poderia fazer a diferença, voltando e reconhecendo, e assim assumir uma responsabilidade para si próprio e também para o próprio Paulo, né? Em saber que poderia convencer, se eu não estiver enganado, é o único caso em que ele faz esse, vamos dizer assim, esse concílio entre um escravo fujão e um senhor, né? Advoga, né? Exatamente, ele vai fazer ali um papel de conciliador. Se eu não estou enganado, se eu não estiver enganado, é o único caso que ele vai fazer isso que é mencionado nas Escrituras Sagradas. Então eu vou lançar o desafio, eu gostaria de saber, você líder, você pregador, você pastor, você tem atuado nesta reconciliação do jovem para com a comunidade, do jovem para com o pai, para com a mãe, né? Do Onésimo, do fujão, do trabalhoso, do tribuloso para com a comunidade novamente? Ou você já tem cortado ele, levado o nome dele para a mesa ministerial e você está falando, não, corta ele não merece nenhum voto de confiança. Isso é violento, viu? Porque aqui o que eu estou vendo, o que é essa epístola do apóstolo Paulo ao Filemão? É o gabinete pastoral de Paulo. Exatamente. Onde ele coloca, aqui eu já estou fazendo a aplicação, ele coloca o pai e o filho e diz, vamos conciliar esse negócio aqui. Ele coloca o membro e coloca o problema. E vamos reconciliar esse negócio aqui. Então é o gabinete pastoral, onde o propósito é reconciliação. É isso que eu vejo. Fantástico, Paulo, essa visão do apóstolo e o tratamento que ele dá com Onésimo. E só ressaltar aqui, Paulo, que na condição de quem retorna, já trazendo uma carta, é um tipo, não é uma ordenação ministerial, mas é um tipo do evangelista já, que já volta trazendo um recado e entrega a carta, depois a carta vai ser lida. Então, qual que é a ideia? Eu sou muito a favor a todos os departamentos atuarem na evangelização, porque a igreja, corpo de Cristo, é chamada para evangelizar. Mas você pode evangelizar dos mais variados métodos, né? Por exemplo, é um pouco desumano, com a condição física, colocar irmãs de muita idade, com problemas de saúde, para sair nas ruas, um calor excessivo, para evangelizar. Mas o jovem Onésimo já dá para pôr ele com as cartas na mão aí. Hã? Com certeza. E não somente colocar ele com cartas na mão, vamos dizer assim, com folheto e aquela evangelização toda, mas de repente, utilizando o mesmo método que você disse de colocar uma senhora da terceira idade ou um senhor assim com a idade bastante avançada, exigir que ele também esteja bem ativo na questão tecnológica para poder fazer divulgação do trabalho da igreja, fazer algum tipo de trabalho que venha religar as pessoas, reconectar, fazer algum trabalho de concílio, sendo que você assim, tem uma quantidade enorme de jovens que pode estar fazendo esse trabalho. Então, vamos usar os nossos jovens para fazer uma coisa que dê resultado, uma coisa coerente, ao invés de fazer com que os nossos jovens estejam utilizando a tecnologia apenas para o benefício próprio, de utilização das redes sociais e de canais de internet para benefício próprio. Não, seja inteligente, use o seu jovem para divulgar o trabalho da comunidade, para divulgar um trabalho social, para divulgar e engrandecer o nome de Jesus Cristo, mostrar que Jesus Cristo pode religar as pessoas, religar a família, religar relacionamentos perdidos. O Onésimo, além de ser a peça fundamental que demonstra essa reconexão, ele leva a informação do Paulo para o Filemão, né, para, vamos dizer assim, deixar registrado este papel de Paulo. Sim. Que é um papel de intercessor que documenta esta reconciliação. Paulo, esse trabalho do apóstolo, para mim, é como se fosse um tipo do gabinete pastoral.
posso considerar como sendo essa epístola do apóstolo Paulo ao Filemon o seu gabinete pastoral, onde ele pega o Onésimo e o Filemon e tem o intuito de reconciliar. Ele pega como se fosse nos dias atuais o pai e o filho e diz, vamos reconciliar. O marido e a esposa, vamos reconciliar. O patrão e o funcionário, vamos reconciliar. O obreiro e o seu ministério, sua vocação, a sua denominação evangélica ou até mesmo a sua congregação, sua igreja, vamos reconciliar. Então é fantástico, está dentro do que Jesus fazia mesmo, porque a ideia de Jesus era reconciliar também o ser humano entre si e com Deus que estava distanciado. Agora, só é possível fazer isso se você tiver influência e se você tiver um bom testemunho. E se você tiver crédito na praça, é o que está registrado no 2.3. Recebe-o como a mim mesmo. Eu vou ler o que ele diz mesmo na epístola, para que você tenha uma ideia do peso que é a palavra. Em que está baseado a reconciliação do apóstolo Paulo? Ele coloca da seguinte maneira, verso 17. Assim como se me tens por companheiro. É quase que um ardil psicológico. Você gosta de mim mesmo? Quando a gente se assenta aí na sua casa de veraneio, você diz que é grato a Deus porque eu te evangelizei. É sincero isso aí mesmo? Eu quero ver agora. Vamos ver agora, vamos ver até onde e qual é o peso da nossa amizade. Qual é o peso dessas suas palavras aí? Você diz que gosta de mim, você diz que está ao meu lado, então se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Aí ficou difícil para Filemon. Porque Paulo está dizendo, recebe o Filemon como se fosse eu mesmo que estivesse aí. E aí, você vai tratar ele como escravo? Você nunca me tratou como escravo. São duas provas, na verdade. Você tem a primeira prova, que é a prova relacionada à própria conversão do Filemon. Uhum. E você tem a prova de amizade. Uhum. Então, o Filemon é submetido à primeira prova de saber se ele realmente é convertido ou não. E se ele não for convertido, ainda tem a segunda instância. E qual é a segunda instância? É saber se a amizade dele com Paulo é verdadeira. E se por uma amizade ele é capaz de receber alguém e ainda pôr os prejuízos ou as despesas que aquele alguém lhe causou na conta do próprio amigo. Se é que o amigo não tem crédito para cobrir essas despesas. O apóstolo pelo menos tinha, ao que parece ele diz, no verso 18. E se te fez algum dano, que até o apóstolo Paulo também estava meio duvidoso desse negócio. Tá? Então, por isso que nós não afirmamos aqui com toda certeza que Onésimo roubou e tal, porque nem o apóstolo está convicto disso. É uma condição, né? É uma condição. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Ou seja, Paulo está dizendo, bom, você já tem uma dívida comigo, mas eu também estou te perdoando. Digamos que você não tem dívida comigo. Se o Onésimo te defraudou, se te prejudicou, se te deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu mesmo te pagarei. Então aqui eu vejo duas coisas, viu, Paulo? Eu vejo, em primeiro lugar, Paulo colocando o seu crédito à prova. E em segundo lugar, o apóstolo está mostrando a sua credibilidade também. Porque se o apóstolo Paulo fosse igual a alguns aí, de dúbia palavra, também o Filemon ia devolver a carta dizendo, Paulo, você também não anda cumprindo com o que promete, então você também não pode ser fiador de ninguém. Não tem crédito nenhum. Eu acho que se você pegar algumas autoridades aí, alguns líderes, seja ele religioso ou não, se ele cair na mesa de votação, ele está fora. Né? Então, vamos dizer assim, tem uns que estão sendo procurados, estão querendo fazer um impeachment religioso para poder tirar ele do seu posto aí. Mas quando nós convergimos
e praticamos uma atitude como a do Paulo, a gente tem crédito, a gente pode ir para a mesa da votação, a gente pode ir para a opinião pública e que com certeza a gente vai ter crédito. Crédito é muito importante. O crédito de Paulo definiu a vida de Onésimo. Você sabe lá o que é isso? Crédito é muito importante. Eu me recordo aqui, nós não temos muito hábito de fazer paralelos, mas eu me recordo aqui de um dia em que o rei Jorão desceu para consultar o profeta Eliseu, porque estavam passando uma dificuldade, a água do gado acabou e eles estavam indo para a guerra. Chegou lá o rei Jorão e chegou Josafá. E o profeta Eliseu olhou para a cara do rei Jorão e disse, ó, você não tem crédito. Olha, se não fosse para o Josafá estar aqui, eu nem olharia para a tua cara. É o que Eliseu falou. Você, seu pai Acabe, não tem crédito, mas o rei Josafá tem crédito. Então a importância de se ter crédito na praça, a importância de você ter um bom testemunho, a importância de você poder... Sabe por que tem gente que não abre porta para ninguém? Porque não consegue abrir porta nem para ele mais, rapaz. Tá tudo fechado as portas? Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma, não tem crédito. Se o Onésimo cair na sombra dele, tá no sal, como diz o ditado por aí, tá enrolado. Então é muito importante você, professor, por exemplo, seus alunos vão para a aula, vai chegar dias que eles vão para a aula não por causa da aula, mas por você, porque você tem crédito. Tá entendendo? Vai ter dias que você vai para frente do púlpito e as pessoas vão estar lá, não porque é um domingo à noite, porque virou ritual se reunir no domingo à noite, é porque está você. Porque quem tem crédito na praça arrasta a multidão até no deserto, meu amigo. Então é muito importante você ter crédito na praça, você poder escrever de próprio punho. Põe na minha conta esse negócio. Se tiver, põe na minha conta que eu pago. Ter crédito na praça é bom demais. Você que diz que é bom samaritano, o segredo do bom samaritano não foi socorrer o cara na hora emergencial. O segredo do bom samaritano foi dizer, se dever mais alguma coisa, se precisar investir, pode investir. Eu já estou deixando pago antecipado e se precisar gastar mais, gasta, porque quando eu voltar, eu pago. Exatamente. A carreira de uma pessoa, seja ela cristã ou não, ela tem que ser baseada na moral, no caráter, na honestidade. Você necessariamente, se você tiver pelo menos essas três características, eu ser moralmente correto, eu ser uma pessoa honesta e eu ter um bom caráter, automaticamente eu já tenho algum crédito. No mínimo com os meus vizinhos eu tenho algum crédito. Eu me lembro quando eu trabalhava na loja de Montemor, que uma criancinha de 9 anos de idade olhou na vitrine e viu o celular da ocasião, era o modelo da ocasião, muito caro, como tudo que é lançamento no nosso país é caro. E a criancinha perguntou para mim, eu trabalhava com vendas na loja, quanto que está esse modelo? Eu falei o valor. Sabe o que ele virou para mim e disse? O meu pai vai comprar. Eu tenho certeza que ele vai comprar. E foi embora. Daqui a 20 minutos volta ele com o pai. O pai olhou na vitrine e tudo, eu fui lá, atendi. O pai virou para mim, perguntou o valor novamente, negociou. Depois disse para o filho, olha, hoje eu não posso. Mas tal dia nós voltamos aqui e compramos. Se é uma outra criança, esperneia, chora, faz birra, foi embora tranquilo. No dia combinado, voltou e comprou. Por que a criança descansou? Porque o pai tinha crédito. Tinha crédito. Sabia que o pai falava e cumpria. É muito importante isso. É muito importante ser uma pessoa de palavra, de credibilidade. Seu patrão descansa quando você diz, eu vou, eu faço. Jesus contou uma parábola sobre credibilidade. Do filho que disse, eu vou e não foi. E do outro que disse, eu não vou e foi. Credibilidade. Credibilidade é atitude. E agora também tem um porém, viu, Paulo? O apóstolo só colocou em xeque em favor de quem ele conhecia. Porque tem muita gente também querendo dar uma de advogado de todo mundo. E ele põe à risca o seu nome, a sua reputação, em favor de quem não está convertido ainda.
Exatamente. Eu já vi isso, eu não estou contando conversa, eu já vi caso do cidadão chegar lá para fazer a apresentação e estamos aqui recebendo um grande amigo meu, é uma pessoa de confiança e porque você fez aquela apresentação esplendorosa, eu fiquei alegre, falei, hoje tem Bíblia. E na hora que foi falar o nome do amigo, nem sabia o nome do amigo. Não sabia, um amigo de longa data e não falou 3 vezes o nome do cara errado. O tempo de convivência, ele nos traz maiores afinidades. Eu tenho certeza absoluta que a conversão do Onésimo não se deu do dia para a noite. A conversão do Onésimo, o relacionamento do Onésimo com o apóstolo Paulo, ela foi dada com um certo período. Então, a gente tem que ter, primeiramente, paciência de se relacionar com os onésimos da vida para poder entendermos qual é a maturidade que ele se encontra. Porque, por exemplo, em um curto período, ao se encontrar com Onésimo, com certeza, se Paulo pedisse para ele para retornar, ele não retornaria. Uhum. Por quê? Porque a consciência do Onésimo ou a conversão dele ainda não estaria completa. Então, o que nós temos presenciados em muitos casos também, Henrique, é a questão do pedido de retorno precoce. Exato. Por exemplo, você pega um jovem e que você valorizou esse jovem, trouxe esse jovem para poder fazer alguma tarefa em especial e você atribuiu uma responsabilidade ou pediu para que ele fizesse algo que é precoce. Ele ainda não está apto para tomar essa decisão ou para fazer esse tipo de atitude, esse tipo de trabalho. E o que vai acontecer com você? Você vai se frustrar. Por quê? Porque ele não vai conseguir atender, porque ele ainda não está convertido e nem maduro. E aí é onde você vai ver aquela pessoa te decepcionar. Por quê? Porque você está esperando dela mais do que ela pode dar, né? Então eu acho que um dos pontos principais aí para afunilar o relacionamento e a conversão é o tempo, né? Todo mundo precisa de um tempo para se encontrar, para poder demonstrar o seu arrependimento, para poder demonstrar a sua conversão. Não é do dia para a noite. Por exemplo, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, mas nós vemos algumas denominações onde a pessoa vem, vou utilizar o termo corriqueiro, a pessoa vem do mundo, né, vamos assim dizer, ela está ali se convertendo hoje, por exemplo, e ela tem um histórico moral, o caráter, todo o histórico dela é um histórico muito negativo. Então, passa-se 2 meses, você já vê essa pessoa com um título religioso de alto escalão. E aí o que vai acontecer? Você, por exemplo, espera durante 1 ano e aí você vai ver essa pessoa envergonhando o nome da própria instituição que a denominou. Por quê? Porque ele não teve tempo de amadurecimento. Ele não teve tempo de conversão. Isso não quer dizer que ele não é capaz, que ele não possa fazer. Não, ele pode fazer, ele é capaz, mas tudo isso exige um certo tempo, né? Então, o crédito também é de acordo com o relacionamento e com o tempo que essa pessoa que merece o crédito, ela pode provar que merece aquele crédito, né? Se nós formos traduzir isso para um relacionamento, por exemplo, um relacionamento bancário. Hoje, se eu abrir uma conta bancária e eu não investir nenhum dinheiro nessa conta bancária, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho limite, eu não tenho nenhum tipo de benefício bancário, muito pelo contrário, eu tenho as taxas bancárias que vai surgir, eu terei que pagar, tendo dinheiro ou não. Agora, se eu abro uma conta bancária e durante um certo período, por exemplo, vou aqui fazer um recorte no período de 1 ano, dentro desse período de 1 ano, eu investi algum dinheiro, fiz algumas capitalizações, né, investi, fiz cartas de crédito, durante um período de 1 ano, no segundo ano, com certeza, eu vou ter um capital de giro, eu vou ter uma linha de crédito, eu vou ter um limite muito bom. Por quê? Porque nesse período eu amadureci o relacionamento.
Então, Fidelizei, exatamente. O banco tem ali uma certa confiança, vamos assim dizer, trazendo para a nossa realidade, de que eu sou uma pessoa que posso me relacionar, que eu não abri a conta hoje e vou pegar um talão de cheque, vou soltar 24 folhas de cheque, todas elas sem fundo. A gente vê muito isso acontecer. Então, isso exatamente acontece no meio religioso ou no meio familiar, né? Por exemplo, nos relacionamentos, as pessoas acabam de se conhecer e elas abrem para essa pessoa nova que está se relacionando todas as possibilidades, todas as linhas de créditos, vamos assim dizer. E aí, num período muito curto, ela vai se frustrar. De repente, ela é traída, ela não vê as suas expectativas sendo preenchidas, não vê as suas expectativas sendo preenchidas, e ela começa a ter frustrações em cima de frustrações, como se fosse um cheque sem fundo. Ela deu crédito para essa pessoa e todos os cheques que essa pessoa solta no relacionamento é sem fundo, bate e volta, não tem retorno, não compensa o cheque. Exato. Né? Então a gente vê isso em várias áreas da nossa vida, na área do relacionamento, na área religiosa, na área profissional, na área do relacionamento entre amigos. A gente atribui uma confiança maior do que o período, não vou falar nem que a pessoa, mas que o período permite, né? E aí a gente acaba se frustrando. E aparentemente o apóstolo Paulo é muito maduro na sua decisão. Percebe-se que o Onésimo atingiu a maturidade espiritual, ele estava apto a retornar, e o apóstolo Paulo, no momento devido, no momento adequado, soube solicitar ou pedir que ele retornasse, e isso é uma demonstração de um manejo pastoral muito grande. Sem sombra de dúvida, o recorte é perfeito, e aí nós, nesse aspecto, finalizamos esse ponto 2. Eu acho que eu gostei muito quando você mencionou esse crédito, essa linha de crédito, essa fidelidade, porque os nossos jovens sofrem muito isso, né? Os traumas, os complexos, as decepções são porque abre linha de crédito antes do tempo. Então o jovem tem que fidelizar, né? Antes de sair entregando todas as benesses de um relacionamento, tem que fidelizar, né? E você, pai, mãe, líder, obreiro, aluno, para de dar cheque sem fundo emocional, né? É importante você ter fundo emocional, é importante para você poder falar o que o apóstolo está falando aqui. Põe na minha conta, recebe-o como a mim mesmo e eu pagarei. Acho que o ponto 2 fecha aí. Eu vou até trazer uma palavra-chave para esse ponto 2. Crédito. Vamos para o ponto 3. Muito bem, entraremos agora então no terceiro e último ponto aqui da nossa lição, que é o terceiro ponto, perdendo para ganhar. Nesse terceiro ponto nós iremos refletir sobre 3 subtópicos. O primeiro é Filemão perde um escravo e ganha um irmão. O segundo subtópico é Onésimo, aprovação de Filemão. E o terceiro subtópico é Onésimo, o bispo de Éfeso. Bem, Henrique, depois de termos aí uma vasta explanação relacionada aos personagens e também a questão da conversão do Onésimo, o papel aí importantíssimo do pastoreio aí, do papel pastoral do apóstolo Paulo, então nós vamos entrar aqui na conclusão, que é a recepção do Filemão quanto ao Onésimo. O que a gente pode aí estar refletindo sobre essa questão da recepção do Filemão na pessoa do Onésimo? Em primeiro plano, precisamos ter a coerência e o cuidado de saber que Filemão ele recebe Onésimo, não lhe aplicando a pena que ele poderia lhe aplicar civilmente. Ele tinha o direito de posse de Onésimo na condição de escravo e poderia até aplicar a pena de morte e morte de cruz.
como era comum e já vos disse anteriormente. Agora, daí dizer que Onésimo voltou na condição de irmão, na condição de familiar, na condição de quem não ia mais exercer nenhum serviço a Filemon, aí também é um pouco de precipitação. Tem que se ter o cuidado porque o Onésimo é um escravo que vai voltar na condição de quem estava fugitivo e vai voltar com habeas corpus para não morrer. Mas não é que ele vai voltar já com uma escritura de herança e agora virei. Não é aquela mesma ideia do, por exemplo, do filho pródigo, que quer voltar como um escravo e é reiterado como filho. O Onésimo volta como escravo. Ele não ganhou uma cartinha de alforria do Paulo, não? Não. Paulo nem quis isso. O que Paulo quis foi interceder pela vida dele para que ele não morresse, fosse recebido com o melhor tratamento possível como um irmão, recebe como a mim mesmo, como irmão, mas nada como diz respeito a agora você vai ser o líder aqui da igreja, né? Lembrando que Filemon, ele era provavelmente o líder da igreja de Colossos e a igreja se reunia na casa dele. Não é que agora o Onésimo já é o presbítero aqui, já é o tesoureiro, não é bem assim. É o segundo pastor. Não cometa esse erro, não cometa essa gafe. Não cometa essa gafe. Ele volta na condição de prisioneiro, só que não volta para morrer. Não volta para ser chicoteado até a morte, não volta para ser... Existiam alguns tipos de castigo que eram desumanos. Existia uma espécie de peixe carnívoro, que não estou dizendo que o Filemon tinha isso, mas era comum aplicar esse tipo de pena também. E eles tinham alguns tanques com alguns peixes carnívoros e lançavam lá os prisioneiros que eram capturados na condição de fugitivos, e os peixes começavam a devorá-los. E antes de morrer, tiravam eles, para que eles ficassem marcados para o resto da vida e servissem como uma espécie de exemplo para os demais fugitivos não morrerem. Então, é esse tipo de intercessão que Paulo faz. Não aplica essa pena, não precisa disso, ele já está arrependido, se converteu. Os prejuízos, Paulo já disse anteriormente, eu pago. Então não precisa descontar a ira sobre ele. É isso. Tão somente isso. Tão somente isso. É interessante a gente poder refletir, pensar e também trazer um pouco de realidade, porque às vezes quando nós lemos o texto bíblico, nós espiritualizamos a certo modo que parece tudo uma utopia, e não é uma utopia. Não. Existe uma realidade, existe uma vida, existe um acontecimento ali, os dias estão correndo, a história está acontecendo e tal. Então o Onésimo volta para Filemon. A ideia que eu tenho é que com a carta que Paulo escreve, o Filemon vai olhar para o Onésimo como um ser humano, e não como um objeto, como uma mercadoria, como algo que pode ser descartado ou vendido ou negociado. Não. Então o termo que o Paulo utiliza, olha, recebe ele como um irmão, ou ele é nosso irmão, a partir de agora ele é seu irmão, é mais do ponto de vista de ser humano. Exato. Não do ponto de vista de uma mercadoria, porque do ponto de vista de uma mercadoria, qualquer um pode ter, qualquer um pode usar, qualquer um pode se utilizar. Descartar como queira. Exatamente, descartar como quiser. Então o Evangelho da Graça, ele vai trazer essa reflexão para nós. Qual é a reflexão? O meu cliente, que eu estou atendendo ele, eu estou atrás do balcão, atendo esse cliente. Ele não é uma mercadoria, um objeto que eu quero empurrar um negócio nele e pronto, não serve. Não, ele é um ser humano. A pessoa que trabalha para mim, ele não é um funcionário, ele é um colaborador, ele é um ser humano. Eu preciso também estar atento às necessidades dele, eu preciso tratar ele como um ser humano. Aquelas pessoas que estão sobre a minha liderança, eles não são sem voz, eles têm voz, eles podem falar, eles podem pensar. Eu tenho que olhar para essas pessoas, para os que estão abaixo da minha autoridade que foi concedida,
como seres humanos. A partir do momento que eu olhar para essas pessoas como seres humanos como eu, mesmo que eu esteja num nível hierárquico acima, eu vou ter essas pessoas como os meus irmãos. Podemos dizer o seguinte, que com todo respeito ao título que foi usado na revista, Filemão perde um escravo e ganha um irmão, podemos dizer assim, Filemão perde um escravo desconvertido e ganha um escravo convertido. Ele volta numa condição melhor, ele volta restaurado, ele volta restituído. Mas Filemão não perdeu um escravo, continuou tendo um escravo, mas um escravo numa condição melhor. Agora também pensar o seguinte, Paulo, que esse Filemão, ele vai ter que se deparar com essa situação do Onésimo agora na sua congregação. Porque outrora nós não tínhamos convicção que ele entrava, agora ele vai entrar. Agora ele é membro. Isso é certo. Se o Filemão é líder e o Onésimo é um novo convertido, digamos assim, ele é também um servo em Cristo, então agora eles vão, pelo menos uma vez na vida, vão sentar na mesma mesa. Eu me recordo, alguns minutos atrás, onde você falou sobre o privilégio das igrejas pentecostais. Por exemplo, você tem uma senhora dona de casa analfabeta, que trabalhou o dia todo numa casa de família, lavando, passando e limpando a casa. E à noite ela vai para a reunião e lá tem um advogado formado com pós-graduação e tudo mais. E ele pega o microfone e ele fala algumas palavras e encerra a sua fala, e o pastor da comunidade, ele chama a irmãzinha, que estava lá o dia inteiro na labuta, trabalhando, ralando, suando a camisa, e ela tem, na comunidade religiosa, falando das pentecostais, uma igualdade, né? Então, aonde no tempo antigo, vou denominar tempo antigo esse período, os escravos, os senhores e a burguesia poderiam estar em níveis iguais, somente na igreja, vamos assim dizer. Como já foi dito, a igreja não era o templo e tal, eram as reuniões domésticas que existiam. Então, nessas reuniões, o escravo e o senhor e os burgueses, eles se tornam como iguais perante Deus. Por quê? Porque Jesus faz com que essas pessoas sejam iguais. E Paulo vai falar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exatamente para poder mostrar para os senhores e para os reis e também para os escravos que o mesmo Senhor e do escravo é Senhor do escravo. Né? Então Jesus é o nível máximo. Então o escravo tem que obedecer o seu senhor terreno? Tem. Mas o seu senhor terreno tem que obedecer a Jesus, assim como o escravo também tem que obedecer a Jesus. Exato. O que sugere algumas pessoas a pensarem que o Filemão recebeu Onésimo numa condição acima de escravo é a hipótese dele ter feito mais do que Paulo pediu. Porque o que Paulo escreve no verso de número 21 está registrado assim: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Mas aí é uma hipótese, é uma conjectura, não uma certeza, tá? Então, só para título de efeito, para que você não leve informação desencontrada lá para sua aula, tá bom? Agora, Paulo, o 3.2 vai ressaltar que o Onésimo era a aprovação de Filemão, né? Nesse sentido aí, a aprovação, nós já até falamos um pouco anterior, só recapitular que essa aprovação era a condição, o status que Filemão tinha como senhor de escravos e como líder da igreja e fazer esse concílio
recebeu o Onésimo na condição de servo de Cristo Jesus, então em condições humanitariamente iguais, né? Então aí o 3.2 é bem o que nós temos ressaltado, Paulo, e Jesus fez muito isso, né? Jesus fez isso em todo o tempo do seu ministério e Paulo vai seguir o que Jesus fez. Agora, para fechar a nossa aula, o 3.2 vai nos mostrar Onésimo como o bispo de Éfeso. Também é importante nós ressaltarmos, Paulo, que aqui é uma probabilidade, segundo o que nós já falamos anteriormente, existem alguns fragmentos até originais da carta que Inácio escreveu, mas não dá para se ter certeza absoluta que esse Onésimo é o mesmo que o Inácio ressalta como sendo o bispo de Roma, o bispo de Éfeso, tá? O que se tem de relato é que o Inácio fala muito bem de um bispo que traz para o nome de Onésimo. Se é o mesmo, não dá para ter certeza. O que nós temos por certeza é que Onésimo foi convertido, foi evangelizado e trabalhando na conjectura de que ele se tornou um bispo, dá gosto ver o fruto de um resultado, né? Dá gosto ver um homem que estava marcado para morrer e agora se torna um grande líder de uma igreja em Éfeso. Só é possível considerar que ele possa ser esse possível bispo se considerarmos a ideia de que na sua conversão, na sua estadia com Paulo, ele fosse muito jovem. Então, a partir do momento que você considera que ele é muito jovem, aí existe a probabilidade. Caso contrário, não existe essa possibilidade. E muito bem dito, o resultado futuro, 60 anos mais ou menos depois, 50 anos depois, você vê o fruto do seu trabalho como pastor, como conciliador, aflorando lá na frente, dando bons resultados. E isso até aumenta a sua credibilidade como pastor, como conciliador. Então o Evangelho é isso, o Evangelho tem essa dinâmica, essa perspectiva, a objetiva do Evangelho é essa, é proporcionar que as pessoas que estavam marcadas para morrer por causa dos seus delitos, seus pecados, sejam restaurados, reintegrados para a sociedade e gerem frutos imediatos ou futuros. Por que não dizer imediatos e futuros? É o que acontece na vida de Onésimo, é o que você deve levar para a sua classe e acreditar que esse ser que está sentado hoje, te ouvindo amanhã ou depois, será um futuro Onésimo, bispo de Éfeso. Paulo, eu me dou por satisfeito com esta lição, já na expectativa da próxima, sabendo que a próxima nós vamos tratar de um assunto extraordinário. Eu convido os nossos amigos a se inscreverem para receberem de antemão a aula que vem. É fantástica, vai tratar de um personagem nada mais nada menos do que um tal de Judas Iscariotes. O Judas deixa a gente sem fala, né? Eu também agradeço a todos que estão nos acompanhando, convido você a estar curtindo o nosso canal, compartilhando o nosso vídeo, né? Algumas das fontes das nossas palavras, dos nossos comentários, ele vem deste livro aqui, Todos os Personagens da Bíblia, de Richard R. Losch, tá? E também algumas informações deste livro que é a Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, tá? Então, algumas informações aí que foram absorvidas destes livros. Tá? Agradeço a sua participação, né? Agradeço você por ter permitido que, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós adentrássemos no seu lar e pudéssemos estar falando essas palavras para você, que você possa refletir, que você possa pensar um pouquinho sobre esta misericórdia que ela vem apresentar a graça do nosso Deus, para que você possa pôr isso em prática, não somente na sua sala de aula, no seu estudo com os seus alunos, mas também possa ser prática no seu dia a dia. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, você, Paulo, Onésimo ou Filemão. Até a próxima aula. Até mais.
Música